a questão de vender a transformação, né? É vender, quando você vai falar do seu livro, você não vai falar do papel, você não vai falar porque o meu livro é impresso em papel pólen. Não, isso só interessa para a gente que é editora e para o escritor quando a gente explica para ele quais são os diversos tipos de papel em que o livro pode ser impresso e quais são as vantagens e desvantagens dele para os escritores, né? Para os leitores, desculpem. Você, enquanto leitor, você, enquanto escritor, você não vai ofertar esse livro dizendo assim: você está comprando um livro com uma capa da gramatura tal e o papel pólen de gramatura tal e não sei o quê, porque a vantagem do papel. Não, você não está vendendo papel. Você não está vendendo o arquivo, o PDF. Você está vendendo a experiência. Você está vendendo a transformação. Você está vendendo a emoção que você traz dentro dessa história. Você está vendendo a fuga daquele momento de realidade, onde a pessoa está lendo para se distrair. Você está vendendo um aprendizado. Poxa, ela está lendo aquele livro porque ela quer aprender com você, que é um especialista em alguma área, e ela está querendo aprender com você alguma coisa diferente, né? Ela está vendendo, ela está comprando o arrepio daquela situação, aquele nervoso que vai dando assim, de meu Deus, será que ninguém vai resolver essa situação? Será que a mocinha do livro não vai conseguir se recuperar? Ou então a gente está vendendo esperança, com histórias de superação. Poxa, a pessoa conseguiu superar, então se ela conseguiu, eu também consigo, né? Então, é isso que você tem que ter em mente. Quando a gente está falando de venda de livro, você vende a experiência, né, Jeff? O livro físico ele é o veículo, mas a emoção é o produto. Essa transformação, essa experiência, ela está focada no produto que você está vendendo, né, Gisele? Aí quando você traz essas dicas de vender a fuga, o aprendizado, o arrepio, a esperança, o que você está gerando? Uma transformação. Você está gerando uma emoção para o teu leitor que se conecta com a história, né? E aí a gente parte para aquela questão de que se o livro é o veículo e a emoção é o produto da transformação, você precisa entender que aplicar essa transformação na venda do seu livro, ela é diferente para venda de livros de ficção e venda de livros de não ficção. A aplicação dessa transformação dessa experiência na emoção da venda do seu produto para a ficção. Você vai vender a atmosfera e o sentimento da história. Como é que funciona todo essa atmosfera, quais são os sentimentos envolvidos na história de ficção. O uso de teasers que geram curiosidades. E quando a gente fala de teaser, você traz pequenos trechos do seu livro, pequenos conhecimentos, pequenos informação do seu livro, despertando a curiosidade do seu livro. Apresenta um personagem, apresenta um momento da história, apresenta o clímax da história. Para quê? Para que as pessoas, os seus leitores, eles fiquem curiosos e adquiram o seu livro. E aqui vale lembrar que teaser não é spoiler, né? Tem muita gente que compra livro, assiste séries e diz, não me dá spoiler, não me dá spoiler. Mas quando o livro é lançado, quando um filme é lançado, o que eles fazem no lançamento? Eles trazem alguns trechos que têm de grande importância, que despertam a curiosidade dos telespectadores para que eles vão até o cinema no dia do lançamento assistir aquele livro. São teasers que você pode utilizar essa mesma experiência para dentro do seu livro, né? E aí a gente também tem um outro ponto muito importante, né? O uso de visuais, mood boards, onde você vai transportar o seu leitor para o clima do livro antes da leitura. Então, se você puder trazer pequenos mood boards, o uso de efeitos visuais do seu livro para transportar o seu leitor, usar a imaginação e a criatividade para o clima do seu livro antes da leitura, o que você está fazendo? Você está gerando transformação e gerando uma emoção
para ele, né, Gisele? E aí, quando a gente fala de aplicação na ficção, o que você poderia trazer para a nossa audiência aqui, Gisele? Antes de eu falar da não ficção, eu vou trazer um exemplo de escritores que trabalham muito bem isso que o Jeff acabou de falar, de vender atmosfera, vender o sentimento e tudo mais, que são algumas... Tem uma escritora até que a nossa filha segue, que ela trabalha muito bem essa questão de você gerar curiosidade. Ela escreve livro infanto-juvenil, e quando ela vai falar do próximo livro que ela vai lançar, que é aquela coleção da série Uma Princesa Nada Desastrada, ou algo do gênero, ela conta mais ou menos o que vai acontecer no próximo livro, meio que num tom de fofoca, né? Gente, eu fiquei sabendo que a princesa não sei o que vai fazer... isso tudo tá no livro que vai sair agora no mês de outubro, a história toda vai estar contada lá, vocês não têm noção do que vai acontecer. Aí os leitores que já acompanham a série, as pessoas que já fazem parte da tribo dela já começam, né? Ai, meu Deus, tô curiosa, não vejo a hora de saber o que vai acontecer e tudo mais. Quando a gente fala dessa geração de curiosidade, a gente está falando disso, né? Você pegar e soltar pequenos pedacinhos da história, né? Já quando a gente vai falar de livros de não ficção, livros de autoajuda, livros que contam superação pessoal, livros que vão tratar de assuntos específicos, mais técnicos, né? Então, quando a gente fala de não ficção, a gente tem que vender o quê? A gente tem que vender a promessa de resolver uma dor específica. Ponto. Nesse ano, a gente teve o lançamento em outubro, do livro da Clarice, tu lembra? Foi setembro. Em setembro, tá? Em setembro foi lançado um livro, a escritora lançou o livro, a Clarice, sobre comunicação entre os pais e seus adolescentes. Então, a promessa dela é o quê? Eu vou facilitar a comunicação de vocês através do que eu apresento para vocês no livro, né? O que é importante? É você demonstrar para o leitor, nas suas redes sociais, que você entende do problema dele e que que você entende da solução para este problema e que a solução para este problema está apresentado no seu livro, né? O livro é a chave mestre, onde você vai trazer todos os detalhes do que ele precisa saber para resolver aquele problema. Mas ele só vai acreditar se você realmente apresentar situações em que você mostre que você consegue sim resolver este problema, né? Para o ano que vem, por exemplo, a gente vai lançar o livro, né? Eu e o Jefferson, a gente vai lançar, vou trazer um spoiler bem grande para vocês, nós vamos lançar um livro sobre empreender em casal, empreender em parceria. Por quê? Porque desde que a gente começou a trabalhar junto, as pessoas perguntam como é que vocês trabalham juntos e não se matam, né? É uma coisa que as pessoas sempre perguntam para a gente. Então, a gente explica isso, conta isso para as pessoas, mas a gente decidiu agora registrar e apresentar isso para a maior quantidade de pessoas possível, né? Aí a gente vai trazer o quê? A emoção e a estratégia por trás da forma como a gente trabalha essa questão do empreendedorismo. Quando você está falando de não ficção, você tem que apresentar a estratégia e você tem que apresentar a solução. Por quê? Se você só contar qual é o caminho dentro do seu livro, um caminho que leva para onde? Então, quando você tem um livro de não ficção, você tem que explicar que naquele livro tem o caminho e o destino. O caminho, que são as técnicas que você vai apresentar sobre o assunto que você está tratando, e o destino, que é a solução que é esperado se encontrar se a pessoa realmente seguir e trilhar esse caminho que você está ofertando, né? Através de experiências profissionais, experiências pessoais, a sua linha de estudo. Quando a gente trabalha a Aline Gama, que é uma das nossas escritoras que lançou o livro Terapia Sem Medo este ano, ela trabalha e ela traz exatamente qual é o caminho, por que você deve procurar fazer terapia, quais são os vários caminhos que podem levar à terapia e quais são os desfechos que esses caminhos podem levar, trazendo histórias baseadas, histórias como se fossem quase pequenos contos baseados nos atendimentos que ela faz no consultório dela, mas explicando principalmente o quê? A essência da terapia.
Então, ela traz uma promessa, ela resolve uma dor específica que é fazer as pessoas perderem o medo de fazer terapia e entender que terapia pode servir para todos. Ou a Clarice, que traz o caminho através de dicas de como você iniciar e manter e continuar uma conversa com seu adolescente. Para quê? Para resolver uma dor específica, que é o afastamento dos pais de seus adolescentes. Então, quando a gente está falando de não ficção, é justamente isso, é a gente conseguir apresentar um caminho, né? A gente vai apresentar um caminho para uma solução. E é importante que esses dois elementos estejam, sim, presentes na sua rede social, de forma que você não vai contar o seu livro inteiro nessa rede social, e também apresentar, e sempre explicando que isso está em mais detalhes dentro do seu livro, para que as pessoas realmente tenham interesse pelo seu livro, né, Jeff? Isso, é vender a promessa de resolver uma dor específica, quando você trata da dor não específica, né?